Bem, julgamento de obrigações referente a prestações de obrigação de fazer e não fazer. Muitas vezes o autor, ele ajuiza uma ação cujo objetivo não é uma condenação, não é um objetivo de declaração do juiz, ou mesmo constitutivo. O objetivo dele é uma ordem do juiz, uma ordem para que ele faça alguma coisa ou para que o réu não faça alguma coisa. Então, por exemplo, supondo que duas pessoas contratem, um casal contrate uma empresa cuja obrigação dessa empresa seja a construção de uma casa. Então, apesar do pagamento das prestações, essa empreiteira não constrói a casa conforme previsto no contrato. Então, uma opção que esse casal tem é ajuizar uma ação, cujo objetivo é uma ordem de uma obrigação de fazer, que se reconheça a obrigação de fazer e que o juiz determine que eles realizem essa casa conforme previsto no contrato. Existe a possibilidade, tanto na obrigação de fazer como na obrigação de não fazer, a obrigação de não fazer também tem muitas utilidades, por exemplo, para que uma empresa não jogue determinados resíduos químicos no rio, para que não façam uma obra que possa causar algum prejuízo para os lindeiros, etc. Então, tanto na obrigação de fazer como obrigação de não fazer, é possível que se peça a tutela específica, ou seja, a tutela específica de fazer e não fazer, ou o juiz determine alguma providência que garanta, que proporcione um resultado prático equivalente. Então, o autor pode propor já a ação, pedindo que o juiz defira a tutela específica ou providência ou providências que proporcione o resultado prático equivalente. Então, por exemplo, se eu contratei uma empresa para a construção de uma casa, eu posso pedir, o juiz pode determinar, por exemplo, que ao invés de terminar a casa cuja obra parou pela metade, o juiz pode deferir que essa empresa deu outra casa pronta que ela construiu, se nós imaginarmos que se trata de uma casa dentro de um condomínio, por exemplo, dentro do condomínio na praia, que existem, às vezes as empresas constroem várias casas e tem mais algumas por construir. Então, a tutela prática equivalente seria a empreiteira dar uma outra casa que já está pronta, ao invés de terminar aquela que ficou inacabada. Um outro exemplo que se poderia dar é quando, por exemplo, tu contrata um empresário e tu quer um determinado show, ou um show para um aniversário, uma festa de casamento, enfim. E essa banda contratada, não, por um motivo ou outro, não poderá, digamos, realizar o show. Uma tutela prática equivalente seria aceitar que uma outra banda, um outro conjunto, um outro músico realize esse show no lugar daquela outra empresa. Pois bem, quando não é possível a tutela específica, tampouco uma tutela equivalente, ou se o próprio autor requerer, pode se resolver em perdas e danos, ou seja, que a empresa demandada, ou que o réu, enfim, ele pague os prejuízos pelo não cumprimento da obrigação nos termos contratados. Então, por exemplo, se eu contratei um determinado cantor famoso para fazer um show na festa de aniversário e ele resolve não fazer o show, eu posso simplesmente propor uma ação determinando que ele faça o show ou que se resolva as perdas e danos, ou seja, que eu seja ressarcido pelo prejuízo da não realização do show. Então isso se aplica para a obrigação de fazer e para a obrigação de não fazer. Detalhe que a resolução em perdas e danos, quando é
quando se recebe, quando se é indenizado pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, ela não se confunde pela multa para o caso de descumprimento, as chamadas astrentes. É muito comum que o juiz defira, tanto a título de tutela provisória, como a título de decisão definitiva, que o juiz determine uma multa, uma multa diária ou em outra periodicidade, para o caso de descumprimento da obrigação. Se houver o descumprimento da obrigação, e caso não se resolva nem pela tutela específica, nem por uma tutela equivalente, o credor ele terá direito a perdas e danos, bem como a multa pelo descumprimento, porque elas têm objetivos distintos. A perdas e danos seriam um ressarcimento pelo descumprimento da obrigação. Já as astrentes, a multa, seria uma sanção imposta pelo descumprimento da obrigação. Essa não confusão entre os dois institutos está bem clara no artigo 500 do CPC, que fala: a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Ou seja, perdas e danos não se confunde com as astrentes, com multa para o caso de descumprimento. O artigo que trata especificamente da obrigação de fazer e não fazer está no caput, está no artigo 497 do Código, que fala: na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem o resultado, que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Ou seja, eu posso buscar a tutela específica de obrigação de fazer ou não fazer, ou uma providência que assegure um resultado prático equivalente. A respeito das perdas e danos, a previsão legal está no artigo 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor requerer, ou seja, o autor tem que postular que se resolva em perdas e danos, por ele não estar interessado numa tutela, por exemplo, uma tutela equivalente, ou pode o juiz de ofício determinar que se resolva em perdas e danos, se for impossível a tutela específica ou uma tutela equivalente, conforme o artigo 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Ou seja, nesse caso, se não for possível nem a tutela específica, nem uma tutela que proporcione um resultado equivalente, o juiz de ofício poderá determinar que se resolvam as perdas e danos, e aqui haveria uma relativização à regra do princípio da congruência, e não poderá ser acusada a sentença por força de lei de ser uma decisão extra petita, porque a lei expressamente determina que o juiz, nesse caso, determine, julgue, condene o réu a responder pelas perdas e danos. No que diz respeito à prestação de entregar coisa, caso o autor peça para o réu entregar determinada coisa, o juiz, se julgar procedente o pedido, ele determinará que o réu a entregue essa determinada coisa, fixando o prazo. Também é comum nesses casos da obrigação de entregar coisa que o juiz fixe uma multa ou diária, ou por hora, ou semanal, depende do caso, a periodicidade é variável, para o caso de descumprimento da obrigação. A obrigação de entregar coisas está prevista no artigo 498 do Código de Processo Civil, que estabelece: na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, qual é a tutela específica? Entregar coisa, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação. É muito importante o que estabelece o parágrafo único desse artigo 498. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizará na petição inicial, ou seja, ele vai especificar qual é o gênero e qual é a quantidade que ele busca.
e se lhe couber a escolha, ou se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada no prazo fixado pelo juiz. Ou seja, se a escolha do bem que será entregue couber ao réu, o autor deverá fazer um pedido genérico de entregar a coisa, porque a coisa, o bem em si que será entregue, cabe ao réu. E para finalizar, só queria comentar sobre o artigo 501, que fala o seguinte: na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os seus efeitos a declaração não emitida. Esse artigo 501, ele é aplicado nos casos de falta de outorga uxória, quando tu precisa de uma autorização de um cônjuge para praticar um determinado negócio jurídico. Também acontece na hipótese de uma viagem para o exterior de um filho menor. Então, supondo que eu tenho um filho de 12 anos e ele vai viajar comigo para o exterior, eu preciso da autorização da minha cônjuge. Se ela não autorizar, eu deverei obter judicialmente a autorização para a viagem, né? E essa sentença que autorizar, ela supre, né, essa manifestação, essa autorização da cônjuge, certo?